Boa tarde, pessoal. Sou o professor Carlos Vinícius. Hoje vamos trabalhar um pouco, então, com alguns exercícios de números complexos, tá ok? Então, nosso primeiro exercício que vamos estar trabalhando é seja I, ou seja, se I for um dos vértices de um hexágono regular centrado na origem, então quais são os outros vértices, né? Então, se esse número complexo I for um dos vértices de um hexágono regular centrado na origem, então quais são os outros vértices? Então aqui vem aquela ideia da fórmula de Moivre, né? Toda vez que eu tenho a radiciação de um número complexo, eu encontro as raízes de um polígono regular. E o ângulo, né? Θ é o ângulo central desse polígono, né? Então, para resolver, nós temos, né, esse I, vou escrever ele na fórmula trigonométrica, né, esse número complexo. Então, eu sei que se Z igual a I, Z igual a 0 mais 1I. Então, seu módulo, né, a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1. E para achar meu θ, eu tenho o cosseno de θ, é o x dividido pelo módulo de Z. E o seno de θ é o y dividido pelo módulo de Z. Então, eu estou atrás do ângulo θ, em que o cosseno é 0 e o seno é 1. Então, chegamos a θ π sobre 2. Então, na verdade, Z igual a I, na forma trigonométrica, é Z igual a cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Já coloquei aqui para dar rápido, pessoal. Em vez, então, como eu estou num hexágono, não é isso? Eu vou ter, então, 6 complexos, começando com o próprio, né? Com o próprio, Z igual a I. Mas aí eu sei que, como o polígono é irregular, eu vou estar andando de 60 em 60 graus. Então, basta eu pegar o argumento, né? O argumento, e acrescentar 60 graus. Então, eu sigo só acrescentando 60 graus. Então, 90 graus mais 150, mais 60, 210, 270, 330, 390. É para quando eu chegar no 450, 360 mais 90, eu volto a esse primeiro e assim fica no loop do hexágono, né? E aí eu já botei em graus aqui, pessoal, porque é mais rápido do que ficar fazendo π sobre 2 mais o π sobre 6, né? E fazendo a conta, fazendo a conta. A gente bota em graus aqui porque a gente está pensando em preparar para vestibulares, então é para andar mais rápido, né? Aqui saiu trocado aqui, mas a ideia geral acho que o pessoal pegou, né? Então, aqui estão os números. Então, ele quer os outros vértices, né? Então, esse aqui é o primeiro, né? 0 mais 1i, depois raiz de 3 sobre 2 mais meio i, menos raiz de 3 sobre 2 menos 1 meio de i, menos i, que é aquele que está lá embaixo, e os outros dois, não é isso? Então, é um exercício que a gente trabalha aquela ideia, então, do número complexo. A segunda fórmula de Moivre está produzindo polígonos regulares, tá ok? Vamos para o segundo. Então, agora eu tenho um número complexo, W, 1 mais I sobre 1 menos I, e ele pede para determinar o valor do complexo Z igual a 1 mais W elevado a 4. Então, de novo, agora a primeira fórmula de Moivre, né? Eu tenho o W, vou substituir aqui, vou chegar num número aqui complexo elevado à quarta e aplicar Moivre, né? Então, está aqui, peguei o W, que é 1 mais I, coloquei no local aqui substituir, né, por 1 mais I. Aqui fazendo o MMC, desenvolvendo, a gente chega em 2, 1 menos I. Sabemos que não podemos deixar nessa forma, né? A gente vai, então, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, né, de 1 menos I, que é 1 mais I. Isso com o intuito, né, de nós tirarmos o número complexo do denominador, ele virá um número real. Então, 1 ao quadrado menos I ao quadrado, 2, simplificando. Então, nós chegamos a 1 mais I elevado à quarta. Então aqui, pessoal, é claro, se fosse elevado ao quadrado, a gente fazia, né, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo, isso aí nós sabemos que funciona também para os números complexos, mas está elevado à quarta potência, né?
é bem melhor nós transformarmos o número 1 mais i para a sua forma trigonométrica. Rapidamente a gente faz o módulo de z, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, a raiz de 2. Então o θ que eu estou querendo é 1 dividido pela raiz de 2 e 1 dividido pela raiz de 2, ou seja, cosseno e seno igual a raiz de 2 sobre 2. Sabemos que o θ então é π sobre 4, né? Que é o 45. Então escrevendo, né? O 1 mais i, então é o módulo vezes o cosseno de θ mais i seno θ, só que o θ é π sobre 4 que está elevado à quarta. Então pela fórmula de Moivre, né, eu pego o módulo e elevo à quarta e eu pego simplesmente o 4 e multiplico no argumento. Então é π sobre 4, eu faço 4 vezes π sobre 4. Então raiz quadrada de 2 elevado à quarta é 4. E aqui o 4 simplifica, né? Fica cosseno de π mais i seno de π. O seno de π é 0, o cosseno de π é menos 1. E chegamos à nossa resposta, menos 4. Tá certo? Vamos para o terceiro. Nesse terceiro, ele tem um número complexo, que é a multiplicação de dois outros complexos, né? 1 mais i vezes raiz de 3 menos i. E ele quer achar o menor inteiro positivo n, tal que z elevado a este n seja um número real positivo. Então, a gente poderia inicialmente pensar em multiplicar aqui, fazer distributiva, né? Mas não vai ser uma boa ideia, né, pessoal? Porque isso aqui, fazendo a distributiva, vai dar raiz de 3 mais 1, mais raiz de 3 menos 1 vezes i. E aí, para eu achar ele na forma trigonométrica, vai ficar muito difícil achar o θ, né? Porque eu preciso elevar a n, é usar a fórmula de Moivre. Então, eu preciso esse z na forma trigonométrica. Então, fica difícil a gente fazer essa distributiva. Então, olha como aqui nós vamos trabalhar. Nós vamos pegar, como queremos z elevado a n, a gente vai levar, então, esses dois complexos a n. Mas é a mesma coisa que levar o primeiro complexo a n vezes o segundo complexo a n. Bom, transformando então esse 1 mais i na forma trigonométrica, que a gente já tinha feito até no exercício anterior, é isso? Nós, elevando a n, então fica a raiz de 2 elevado a n e o n passa multiplicando aqui. Então, esse primeiro termo, né, 1 mais i elevado a n, fica a raiz de 2 elevado a n vezes cosseno de nπ sobre 4, mais i seno de nπ sobre 4. Esse segundo, né, a gente transformando, a gente vai pegar o módulo, né, desse número complexo, que o módulo desse número complexo é 2, né, porque raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado é 1, 3 mais 1, 4, a raiz quadrada de 4, 2. Então eu estou querendo o cosseno de θ, a raiz de 3 sobre 2, e o seno de θ, menos 1 sobre 2. Então, o cosseno positivo e o seno negativo, estamos falando do quarto quadrante, né, pessoal? Do quarto quadrante. Então, e o cosseno raiz de 3 sobre 2, né? Nós estamos falando de 30 graus. Mas estamos falando do quarto quadrante, estamos falando então de 330, né? Então, cosseno de 330, raiz de 3 sobre 2, seno de 330, menos meio. Então, está aqui ele na forma trigonométrica, aplicando o n, né? Fica o módulo elevado a n, e o n entra multiplicando os argumentos. Feito isso, eu quero agora multiplicar esses dois complexos. A mesma coisa, né, pessoal? Multiplico os módulos e somo os argumentos. Como Moivre, né? Então, nπ sobre 4 mais 11nπ sobre 6. E eu estou querendo, agora que entra a condição do exercício, né? Eu estou querendo o menor inteiro positivo e que seja real. Ou seja, para ser real, essa parte imaginária tem que zerar. Então, para zerar, o seno, né? De qual ângulo faz o seno zerar, né? O seno de 0 é 0 e o seno de π é 0, né, pessoal? Então, desenvolvendo esse nπ dividido por 4 mais n vezes 11π dividido por 6, ó, desenvolvendo ele, eu chego em 25π vezes n dividido por 12. E eu quero que esse cara aqui, ele não pode ser π, né, pessoal? Ele não pode ser π, porque se ele for π,
tudo bem, isso aqui vai zerar. Isso aqui vai zerar. Mas quando isso aqui for π, cosseno de π é menos 1. E menos 1 vezes uma coisa positiva vai dar negativo. Ele quer um real positivo. Então só interessa para a gente isso aqui chegando a 2π. Não é isso? Ou seja, se eu botar... E tem que ser um múltiplo de 12, né? Então, por exemplo, se eu botasse n igual a 12 aqui, isso aqui vai dar 25π. 25π é dar 12 voltas no círculo trigonométrico e parar no π. E aí o meu número vai dar negativo. Então, o meu menor n tem que ser 24, não é isso? Que aí eu vou ter 25 voltas de 2π, vou parar no zero, e aí vai dar o seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Ok, pessoal? Então, o menor inteiro positivo, 24. Vamos para o nosso quarto exercício. Então, seja S a coleção de todos os números complexos Z, que são raízes da equação. O módulo de Z menos Z igual a 1 mais 2i, onde i é a unidade imaginária. Então, podemos garantir que, né? Então, qual é a solução do Z que vai atender essa equação? Pessoal, então aqui eu tenho o módulo de Z, que eu sei que é uma coisa real, né? Porque o módulo de Z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o Z, que é x mais yi, igual a um outro número complexo. Nós sabemos que igualdade de números complexos é quando a parte real são iguais e a parte imaginária são iguais. Então, como é que vamos pensar aqui, ó? Então, olha aqui. O Z, né, de forma genérica, é x mais yi. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E no local de Z, botando x mais yi, menos Z, né? Menos x menos yi é igual a 1 mais 2i. Aí é aquilo que eu estava falando, né? Esse aqui é um número complexo, ó. Sua parte real é essa aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos x. Sua parte imaginária é essa aqui, menos y. Do outro lado, a parte real, 1. A parte imaginária, 2. Então, para este complexo ser igual a esse, a parte imaginária tem que ser igual, ou seja, menos yi tem que ser igual a 2i. Então, meu y é igual a menos 2. E a parte real tem que ser igual à parte real. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que eu já sei que é menos 2, menos x tem que ser igual a 1. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Esse menos x eu passando para o lado direito fica 1 mais x. Estou com uma equação irracional, não é isso? Eleva ao quadrado dos dois lados, desenvolvendo, então eu acho x igual a 3 sobre 2. Então, meu número Z, o x é 3 sobre 2 e o y é menos 2, resposta letra A. Tá ok, pessoal? No nosso quinto exercício, eu tenho determine o produto dos números complexos, né? X mais yi, que tem módulo igual a raiz de 2. E se encontram sob a reta y igual a 2x menos 1, mas não no plano real, né, pessoal? No plano Archangel's, no plano complexo. Então, esse está no plano complexo e esta reta também no plano complexo. Tá certo? Então, esse x, né, e esse y é do plano Archangel's. Eu poderia estar pensando nesse exercício da seguinte forma, né? Uma circunferência, é isso? Que o módulo é igual a 2, então eu tenho raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de 2. Ou seja, eu tenho uma circunferência em centro 0 e raio 2. E que quer, né, se intersectar com esta reta. Então, estamos pensando dessa forma, né? Então, ó, Z, o módulo é raiz de 2, é porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Então, aqui, eu estou então com a circunferência de centro 0, 0 e o raio raiz de 2. Não é isso? E aqui está a minha reta. Então, se encontrar, é o quê? Quando eu tenho o mesmo y, né, pessoal? Então, eu peguei o 2x menos 1 e substituí no local do y e desenvolvi. Cheguei nessa equação de segundo grau, ó, e achei as raízes 1 e menos 1/5. Para achar o y, né, e formar o par xy aqui do meu número complexo, então, quando x é igual a 1, eu joguei aqui na reta, ó, achei y igual a 1. Então, meu primeiro complexo tem par 1, 1.
E o meu segundo complexo, eu pego o menos 5, jogo na reta e acho menos 7/5 e eu tenho meu segundo complexo. Menos 1/5, menos 7/5. Então, eu tenho o meu Z1 e meu Z2, mas ele quer o produto desses números, né? Então, ele quer o produto de Z1 com Z2. Só aplicando a distributiva aqui, né? 1 vezes menos 1 sobre 5 é ele mesmo. 1 vezes menos 7i sobre 5 é ele mesmo. I vezes menos 1 sobre 5 é menos i dividido por 5. E i vezes menos 7i sobre 5 é menos 7i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1, então mais 7 sobre 5. Juntando a parte real, né? 7 menos 1, 6/5. Com a parte imaginária, menos 1, menos 7, menos 8/5. Então, chegamos a este produto. Este número complexo, né? 6/5 menos 8i sobre 5. Ok? Chegando aqui, então, no nosso sexto exercício, né? Para a gente finalizar mais essa pequena videoaula. Então, no conjunto C dos números complexos, seja A tal que o módulo de A é menor do que 1. O lugar geométrico de todos os pontos Z pertencentes aos complexos que satisfazem a módulo de Z menos A dividido por 1 menos A conjugado de Z igual a 1 é uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1, uma hipérbole, uma parábola, uma elipse de semi-eixo maior ou igual a 1, ou formado por duas retas concorrentes, né? Então, aqui é um exercício um pouco braçal, né? Mas imaginando que um módulo de número complexo, né, quase sempre cai numa circunferência, né? Então, vamos trabalhar. Então, seja Z, né? O Z é o nosso x mais y,i. Então, no local de Z, eu botei x mais y,i. Então, ficou x mais y,i menos a. Separei a parte real, x menos a, e a parte imaginária, y,i. Aqui eu peguei o conjugado. O conjugado de x mais y,i é x menos y,i. Aí eu fiz menos a vezes x, menos ax, menos a vezes menos y,i, mais a y,i. E aqui de novo, né? Aqui está a parte real e aqui está a parte imaginária. Agora, utilizamos a propriedade que o módulo, né, de uma fração é a fração dos módulos, né? O módulo aqui, né? Ó, de uma fração, eu posso fazer, então, a fração desses dois módulos, o módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Agora, quem é o módulo de x menos a mais y,i? Pego a parte real e elevo ao quadrado, pego a parte imaginária e elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada. A mesma coisa embaixo, a parte real ao quadrado, a parte imaginária ao quadrado e coloco a raiz. Mas, pessoal, aqui tem uma raiz quadrada, aqui tem uma raiz quadrada e do outro lado está 1. É claro que quando eu elevar ao quadrado dos dois lados, as raízes vão sair e o 1 ao quadrado é o próprio 1. É por isso que eu já até tirei a raiz daqui. Então, desenvolvendo então esses quadrados, né, eu chego a esse numerador. Desenvolvendo também esse quadrado, eu chego a esse denominador e isso é igual a 1. Multiplico o cruzado, então esse denominador passa para o lado direito da equação. E aí eu vejo que eu tenho menos 2ax que eu posso simplificar. Agora, eu tenho x ao quadrado desse lado e passo o a ao quadrado, x ao quadrado para o outro lado com o sinal trocado. Eu tenho y ao quadrado desse lado e passo o a ao quadrado, y ao quadrado para o outro lado com o sinal trocado. E pego esse a ao quadrado e jogo para o outro lado com o sinal trocado. Mas aqui eu percebo que eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado, eu posso colocar em ele evidência. Então fica x ao quadrado que multiplica 1 menos a ao quadrado. Aqui eu tenho y ao quadrado e y ao quadrado e coloco também em ele evidência. Fica 1 menos a ao quadrado. E aqui eu já tenho 1 menos a ao quadrado. Como o módulo de a é menor do que 1, ou seja, 1 menos a ao quadrado não pode ser 0, eu divido toda a minha equação por 1 menos a ao quadrado. Aqui vai sobrar x ao quadrado, aqui vai sobrar y ao quadrado, e ele dividido por ele mesmo dá 1. Então, nós chegamos a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio igual a 1, letra A. Pessoal, então essa foi mais uma pequena videoaula de alguns exercícios e espero revê-lo em breve, tá ok?